Mais uma vez, boa noite, meus queridos irmãos, boa noite, minhas queridas irmãs. Vamos tentar mais uma vez aí realizar a nossa live. Já adianta aí que a live agora, nós estamos começando agora, às 20 horas e 30 minutos. Promete. Deixaremos aí para o final uma profecia bombástica, nesse período que a gente ficou aqui offline. A gente deu mais uma pesquisada aí para enriquecer ainda mais a nossa live. E para quem ficar até o final, nós vamos revelar aí o nome do livro perdido aí de Nostradamus, tá bom? Como é um livro aí difícil de ser achado, é um livro normalmente aí disponibilizado a sua tradução, né? Dentro das ordens, nós prometemos aí então não só divulgar o nome desse livro, mas assim como em outras ocasiões nós já oferecemos, nós vamos realizar a tradução. Vamos disponibilizar aí uma tradução com comentários sobre esse livro, tá bom? Mas não vamos agora, nesse início, falar muito sobre ele, deixaremos no final, tá bom? Boa noite, irmão Ronatan, seja bem-vindo aí. O Ronatan, na tarde, aí não pôde participar conosco, agora está conosco aí participando. Então, vocês que estão aí mais uma vez aí ao vivo conosco, já aperte aí o like, já compartilhe o vídeo aí para mais pessoas virem aí participar conosco dessa live. Irmão Ricardo, seja boa noite. Boa noite ao nosso irmão Ricardo, bem-vindo à sala. Já dá um feedback aí, Ricardo. Como é que está a nossa live? O som, a imagem? Melhorou? Estamos sendo aí protados, né? Hackeados. Nossos materiais sendo roubados. Boa noite aí, irmão Wagner, a nossa irmã Júnia. Por favor, aí o feedback aí do som e da imagem, que à tarde aí estávamos com problemas aí. Estou começando a achar que forças ocultas aí estão tentando prejudicar aí o nosso canal, o nosso trabalho aí. Vamos lutar contra essa forças adversas aí. Obrigado mais uma vez aí por vocês estarem nesse domingo conosco. Ok, som ok, que bom. Então, Augusto, boa noite, seja bem-vindo. Natan, sua imagem está bom. Continua baixo o som, por favor, me dê um feedback aí. Estou tentando aí fazer a correção aí para que... Vamos ver se aqui a gente consegue. Bom, conforme for... A gente está fazendo a live ao vivo. Live ao vivo, né? É redundante. Mas aqui de tarde a gente deu um... Posso falar a palavra? Um delay, né? De 10 minutos. Agora está sendo simultâneo aí a live. Vamos ver se não vai dar problema agora aí. Então, conforme for desenrolar da live, vocês vão me
dando feedback aí se está... Profecia do livro perdido de Nostradamus, algo bombástico, vocês terão certeza disso no final, e também revelaremos o nome desse livro perdido de Nostradamus, tá bom? Mudo, vamos. Meus irmãos, deu feedback aí, voltou o som, continua ainda no mudo. Como é que tá o som? Por favor, me dê um feedback para eu poder aí. Tá mudo ainda? Alguém pode me dar um retorno aí? Como é que tá o som? Tá. De 0 a 10, como tá o som, meus irmãos? Dá um feedback para mim, de 0 a 10. Ok. Então, conforme for a live, por favor, se não está chovendo não, meu irmão. Caso o som desapareça novamente, vocês me avisem, tá? A gente está tendo um probleminha aí, não sei se é um probleminha técnico ou um probleminha de forças ocultas. Tá bom? Tá, mas se tiver audível entre 7, 8 e 9, acredito que dá pra gente continuar. Por exemplo, a gente tem um companheiro aqui que é o Anubis, né? Apresentando para vocês o Anubis. E aqueles que não conhecem o Irã, aqui tem o Irã também. Nosso mestre Irã, nosso querido mestre Irã aqui comigo. Tá. Mas novamente aí, de 0 a 10, se falarem 7, 8 ou 9, eu continuo. O que vocês podem me dar de feedback aí? Ok, então tá bom. Então, maravilha. Então vamos novamente aí colocar a imagem na tela. Ok. Então eu vou ser mais
mais objetivo possível aí na nossa live, tá bom? Aqueles que forem surgirem uma dúvida, por favor, pode colocar aí que eu deixei o bate-papo ao vivo para as dúvidas serem respondidas simultaneamente. Então, essa imagem, meus irmãos, é da capa da revista The Economist do ano de 2026, ok? Todos os anos... Robson, boa noite. De 0 a 10, Robson, qual é o som aí para você? Então, todos os anos, essa revista The Economist, que é da elite aí, mundial, dos bilionários e trilionários aí, senhores da guerra, senhores do dinheiro, eles estão com esse hábito aí de todos os anos tirar uma onda aí com a nossa cara e colocar na capa da revista o projeto mundial deles. E como eu já disse aí em outra live, esse ano a gente está sendo regido, né, o ano astrológico, por Marte, cuja energia já foi dita, e eu repito, guerras, energia, impulsos, instintos. Devemos então conter a impulsividade, conter os atos impulsivos, instintivos, e usar essa energia para construir projetos, ok? Porém, como a gente qualifica na ordem os profanos, aqueles que estão fora do templo da iniciação, são a grande maioria no mundo, então teremos um mundo bem conturbado com essa energia da guerra, ok? Então teremos muitos conflitos, brigas familiares, brigas em comunidades, em grupos, né? Teremos guerras no mundo, mas isso a gente vai deixar para a interpretação dessa capa da revista Economist, ok? Então vamos começar com o primeiro símbolo, que é esse jogador de futebol dando um chute numa bola. E adivinha o que é essa bola? Esse globo é o nosso mundo. É o nosso mundinho aí globalizado. Isso, numa interpretação gnóstica, meus irmãos, representa que o nosso mundo aqui embaixo é um jogo, é um teatro. O nosso mundo material não deixa de ser um teatro. E esse jogador que nós estamos vendo aí na imagem, ele não é um atleta. Ele é quem manipula as peças no tabuleiro. Na visão gnóstica é o demiurgo. E na visão política, geopolítica, é o líder do sistema. É o líder dessa elite, né? E ele não está dando um passe, não está carregando a bola, ele está chutando. Então o destino do mundo, nesta capa, é tratado como algo que pode ser, ou está sendo lançado, empurrado. É um chute, meus irmãos. Então ele não está cuidando do mundo. A ação dele de chutar, ele vai causar um impacto, um deslocamento das forças em uma direção. Portanto, não é o que estava ocorrendo até o momento, atos de
diplomacia. Vai ser um ato mais violento, vai ser um chute. Então percebam, meus irmãos, que para essas pessoas da elite mundial, ou até mesmo na visão gnóstica para o demiurgo, este mundo é um brinquedo, é uma bolinha de futebol que ele brinca. A matéria é reduzida a algo manipulável, manipulável pelo demiurgo, aonde a humanidade é considerada apenas como brinquedinhos. Essas 4 linhas que vocês enxergam na imagem pode corresponder aí nos 4 elementos, que corresponde à formação da matéria, né, os elementos essenciais da matéria. Numa visão geopolítica, são os 4 pontos, os 4 cantos do mundo, né? Norte, sul, leste e oeste. Ou seja, esse chute, essa ação do jogador vai causar um impacto nos 4 cantos do mundo. Ou seja, aquele que está no centro da geopolítica, ele gera consequências em todo o globo. E como é um ano regido por Marte, o seu ato vai gerar guerras no mundo inteiro. E não falo aqui apenas de guerras bélicas, meus irmãos. Você pode ver aí o cifrão no centro aí, será uma guerra também financeira. E também vemos uma polarização ideológica no centro, a qual nós vamos falar agora. Mas de uma forma generalizada, o mundo virou uma bola, um brinquedo que alguém chuta. Essas 4 linhas, elas mostram que o efeito desse chute, o efeito desse ato, é espalhado para os 4 cantos do planeta. Esse jogo, meus irmãos, na visão gnóstica, corresponde à ilusão desse nosso mundo hoje. A ilusão da nossa vida enquanto encarnados nesse mundo. Esse jogador que chuta a bola, quem dá o impulso, é o demiurgo. A bola é o próprio mundo. Meu irmão, Ronatan, isso aí pode ter a ver, né, com o chamado efeito estufa, aquecimento global, tudo aí nesta capa. Reparem aí, vamos para a próxima imagem que chamou muito a minha atenção. Reparem no bolo no centro da imagem. O número 250. Reparem aí no punho cerrado e uma bandeira dos Estados Unidos logo atrás. 3 mísseis ao lado. E uma algema. Vamos começar pelo princípio, né? Pelo número.
250. Então, algumas vertentes indicam ou sinalizam que corresponde aos 250 anos de independência dos Estados Unidos. Perfeito, irmão Wagner. Doutrina Monroe atualizada no nosso século. O bolo é o projeto geopolítico que alimenta os senhores do mundo. E esse bolo, esse projeto, esse alimento, ele é liderado pelos Estados Unidos. A independência aqui, desse aniversário de independência, não é uma libertação universal, mas o início de uma nova hegemonia, ou seja, lá atrás os Estados Unidos se tornou independente. E esse bolo de aniversário marca a sua expansão. Esse 250 também, meus irmãos, pode estar em referência aí ao aniversário de 250 anos da fundação da Ordem dos Iluminados da Baviera. Também criada, ou tornada pública em 1776. Portanto, essa imagem só do bolo e do número corresponde à celebração de um projeto ideológico que nasceu há 250 anos atrás e que amadureceu. Portanto, as coincidências das datas, tanto da independência quanto da criação ou tornada pública, a existência da Ordem dos Iluminados da Baviera, não é acidental, mas um plano simbólico inserido nessa capa. Portanto, o bolo não comemora apenas o país, mas comemora todo um sistema que nasceu nessa data, 1776, e que agora completa 250 anos. O punho cerrado é o símbolo bolivariano socialista. É o símbolo da Revolução Socialista. Uma resistência anti-imperialismo norte-americano. É um poder organizado, um poder popular organizado. E no contexto latino-americano remete diretamente ao bolivarianismo. Esse punho algemado é o ponto-chave da interpretação. O punho não está livre, ele está preso por uma algema ligada ao bolo. Ou seja, a revolução está presa ao próprio sistema que ela combate. A rebeldia foi capturada, neutralizada e contida. É o limite que chegou. Essa revolução, ela chegou no seu limite. E com a bandeira dos Estados Unidos logo atrás ao fundo, não é apenas um adorno, mas indica essa hegemonia dos norte-americanos, do imperialismo norte-americano, do seu domínio estrutural. Ou seja, aqui o império observa, cerca e prende. Se nós pegarmos Nicolás Maduro como o arquétipo simbólico máximo do bolivarianismo hoje, então
Uma das metas expostas nessa capa foi concluída. Nicolás Maduro, como todos já devem saber, né? Reportagem em todos os jornais, todas as mídias, foi capturado pelos norte-americanos. Reparem nesses 3 mísseis e 4 balões. Se você pegar aí Estados Unidos, Panamá, Alasca, agora nós incluímos Venezuela. São as colônias que os Estados Unidos vêm abraçando para dentro do seu império. Então, portanto, tudo isso conectado ao bolo de 250 anos fortalece ainda mais a leitura que esse sistema que surgiu em 1776 comemora o fechamento de um ciclo e o início de um novo ciclo, eliminando as resistências e consolidando o seu domínio. E a prisão de Nicolás Maduro, simbolizada aí pelo punho cerrado na algema, é o que consolida a festa. Numa visão gnóstica, meus irmãos, que como aqui no canal Eclesia Lux nós falamos bastante aí de uma interpretação gnóstica, então o punho ele representa a força tentando resistir. As algemas é o poder do demiurgo de aprisionar. E o bolo é a ambrosia dos espíritos, é o alimento dos arcons. Porque a resistência produz energia. E a finalidade sempre é alimentar o sistema, alimentar o demiurgo, alimentar os arcontes. Então, para encerrar essa interpretação que demos, uma frase sintetiza bem, né? O que acabamos de explicar. O punho bolivariano aparece algemado, com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo, no exato momento em que o sistema comemora 250 anos. A mensagem não é sutil. Os ciclos se fecham, resistências são neutralizadas e o império se consolida. Vamos ver aqui o Wagner, ele diz que o controle de... Sim, meu irmão, na verdade nós já vamos chegar aí no controle e na ambrosia à esquerda, né? Mas obrigado aí pelo comentário. Agora vamos ali para as 2 espadas cruzadas no centro, em forma de X. Numa partida de futebol, vocês veem um time de um lado, um time de outro, separado pelo X. Porém, o X feito pelas 2 espadas corresponde à guerra entre os 2 times. E vemos aí, de um lado, um time formado por Lula, Xi Jinping e Putin. E do outro lado, vemos Donald Trump isolado ali. Lula, Xi Jinping e Putin, eles representam um polo coletivo, não de indivíduos isolados.
É o arquétipo de um Estado forte, da centralização e da engenharia social. Eles coexistem para a existência dessa ordem material. Cada um são gestores de suas zonas dentro desse sistema global. Portanto, eles sintetizam um poder organizado, um poder institucional e estatal organizado. E como eu disse, no centro a cruz, formada pelas espadas, indicando guerra, sacrifício, um sofrimento coletivo em razão das guerras, o alimento tanto do sistema como das divindades com a ambrosia, com o sangue. E essa guerra ela não é local, meus irmãos, é uma guerra estrutural que abrange todo o mundo, todo o globo. E do outro lado do X temos aí o Donald Trump, isolado, fora do bloco, é um dissidente funcional. Ele representa aquele polo de ruptura do discurso, não a ruptura do sistema. Ele é a polarização extrema, a personalização desse conflito. É o um contra todos, dentro desse teatro político. Não deixo aqui de repetir, dentro desse mundo ilusório, desse sistema criado, desse teatro. Isso não quer dizer que o Trump luta sozinho, mas que Trump simboliza e encerra essa narrativa de antissistema. É o indivíduo, ele representa os indivíduos isolados contra essa ordem global, contra essa ordem mundial. Meus irmãos, novamente, o chute do jogador abrange todo mundo. Se vocês perceberem que o Trump, vamos dizer dessa forma, não me interpretem mal, mas invadiu a Venezuela, esse ano regido por Marte, teremos possivelmente Xi Jinping invadindo Taiwan, Putin avançando na Ucrânia e talvez Lula aí dando um golpe ou endurecendo ainda mais o sistema. Porque o Xi Jinping ele simboliza a expansão da China e a reunificação da sua força. No caso, reunificando ou trazendo de volta para dentro da sua força Taiwan, que é a única fratura do seu sistema. Portanto, é uma pressão crescente. Não cita aí uma data precisa, mas como ocorre sempre aí, como a revista, essa capa da revista para 2006, o plano é este. Vamos anotar, vamos deixar salvo aí essa observação. Xi Jinping invadindo Taiwan, ok? O Putin aí, ele vai continuar o seu conflito na Ucrânia, então não tem muito aí novidade nessa imagem. Portanto, aqueles que pensam que o Putin vai recuar, na verdade ele vai avançar. Então anote aí, novo ponto. O Putin não irá recuar esse ano, ele vai avançar. E o Lula? Neste caso, ele pode até não ser um golpista literal, mas ele simboliza aí, né, ele aparece como a expressão da tensão no sistema institucional brasileiro. Então,
neste ano no Brasil, anotem, vai aumentar a crise entre os poderes, vai aumentar a radicalização política e há assim um grande risco de ruptura jurídica e institucional. Então a gente não está aqui afirmando um golpe militar, mas o aumento da instabilidade, dos conflitos, das rupturas, de um conflito interno. Então anotem isso aí, para que se ocorrer, está aí dentro da previsão, ou melhor, do planejamento da revista The Economist. Portanto, essa capa, meus irmãos, ela encena, né, um mundo dividido. De um lado, Xi Jinping, Putin, Lula, representando um lado da força, e o Trump, o outro lado da força. Vamos ler aqui o que comentaram. Vamos ver aqui. Então, Adelmo de Paula, ele diz o seguinte: e se tudo isso for um projeto estrategicamente planejado entre as elites venezuelanas e o governo oculto do mundo, uma nova ordem mundial sendo combatida pela velha ordem mundial, Illuminati. Sim, meus irmãos, obrigado aí pelo comentário. Aqui nós, como falamos anteriormente, né, só de estar dentro do círculo, isso aí já representa que tudo isso faz parte do sistema. É óbvio que o sistema já tem tudo, já tem a carta na manga, já tem tudo decidido. Só falta colocar em prática. Vou dar uma palhinha aí, uma palhinha não, mas um outro exemplo para facilitar o entendimento. Pegue o desenho dos Simpsons. Eles não preveem nada. É um desenho utilizado pela elite para brincar com a nossa cara. Eles inserem lá no desenho aquilo que eles planejam fazer. E quando o que eles planejaram fazer se concretiza, então nós lembramos do desenho dos Simpsons, que isso foi mostrado no desenho dos Simpsons. Então, uma outra forma que eles estão fazendo isso hoje é através da capa da revista The Economist, que é a principal revista dessa elite mundial. Então, isso aí já foi tudo planejado, seja entre a elite e a Venezuela, seja entre a elite e o Donald Trump, seja entre a elite e os dois lados da força, tá ok? Então, a partir do momento que tudo isso está dentro desse ciclo, dentro desse círculo, dessa bola de futebol chutada pelo jogador, aquele que joga, ele usa, né, e abusa do seu poder no mundo como um jogo. Então, isso aí já está previsto, né? É Copa do Mundo. Né? Se quiserem pegar aí como jogador da Copa do Mundo, tudo bem, mas isso aí não é uma previsão. Todo mundo sabe que de 4 em 4 anos temos a Copa do Mundo, assim que como todo ano temos futebol, né? Mas aqui uma interpretação conspiratória, né, é de que o jogador é o cara que injeta a sua vontade no mundo para impor, né, os seus planos. Daí o exemplo claro disso é a concretização aí da prisão de Nicolás Maduro
que podemos ver aí o punho cerrado, a algema, o bolo de 250 anos, a bandeira dos Estados Unidos logo atrás. Nós sabemos que a bandeira é um símbolo de colonização, quando você coloniza, né, aqueles filmes antigos onde você invadia terras do inimigo, você coloca a sua bandeira para marcar território. Então, temos claramente isso aí. Ok? Então vamos continuar aí. Obrigado aí pelo comentário. Observem navios, né? Principalmente esse navio mais acima à direita, né? Esse navio representa a colonização, é o navio dos colonizadores, ou seja, a colonização ainda continua. Ou seja, que tipo de colonização? O domínio de territórios, a extração dos seus recursos naturais, petróleo, terras raras, é a dominação econômica, é a dependência financeira da colônia com o colonizador, é a submissão cultural ao império do colonizador. Ou seja, o sistema, a elite, os colonizadores ainda navegam no mundo, ainda ocupam espaço, ainda exploram as suas colônias. E a colônia hoje, ela não é só apenas um território, é a mente, é a economia e a soberania. Agora a parte que tem muito a ver aí com o ano astrológico, que são os foguetes, os tanques de guerra, as armas, os drones, os robôs, os satélites, até então, a colonização, ela só precisava de atos protocolares, da diplomacia. Só que isso hoje caiu por terra. Os tanques, os armamentos, os foguetes representam que a diplomacia caiu e a colonização deixará de ser suave para passar a ser mais repressiva, através de ocupação militar, através do silenciamento dos inimigos. Viveremos, meus irmãos, tanto pela interpretação astrológica, como também da interpretação desta capa da revista. Um ano inteiro de tensão, um ano inteiro de guerra, de conflitos. Então, esse ano a guerra não será exceção, será algo rotineiro. Será um mundo de guerra permanente. O detalhe mais revelador dessa imagem são as cerejas ali no bolo. É o toque final da obra, da arte. É a violência, é o sangue, é o prazer pelo poder, é o luxo da pequena elite com o sangue derramado da massa. É a ambrosia dos deuses, porque a ambrosia é o sangue. E o sangue simboliza a dor, a perda, o trauma, o desespero
Porque as guerras, elas produzem isso. Elas produzem o medo. Elas produzem o sofrimento profundo na alma humana. O choque emocional. Portanto, meus irmãos, essa nova interpretação que demos para a imagem, para esses novos elementos, os navios mostram que a colonização não acabou. Os tanques e os mísseis mostram que a guerra virou rotina. E a cereja do bolo revela o mais perturbador. O sistema não sofre com isso, ele se alimenta das guerras. O sangue, o medo e a dor viram a ambrosia do sistema. Esses robôs, meus irmãos, esses drones, são um símbolo de uma guerra sem humanos, uma guerra desumanizada. Os conflitos serão, então, conduzidos por máquinas, não por humanos. Assim haverá um distanciamento emocional neste ato de matar. Será uma decisão técnica que substituirá o julgamento humano. Então a guerra vai virar um processo industrial mais desumanizado. Teremos então menos soldados e mais máquinas e tecnologia. Vai haver a redução da presença humana direta no campo de batalha e uma guerra mais remota, automatizada e algorítmica. E isso causará um menor custo político de luto coletivo, menos perdas, mas um conflito mais contínuo, sem choque moral proporcional. Como serão máquinas derrubadas, só que ninguém fala aqui das vidas humanas dos inocentes. Aqui essa guerra com robôs e drones, estamos falando apenas dos soldados, da substituição dos soldados, mas não da população. Se vocês perceberem os satélites e incluirmos dentro disso a tecnologia, o ser humano deixará de ser necessário para o sistema produtivo e a população começará a ser vista, como custo para essa elite. A população representará um risco maior para essa elite. Então, aumentará o controle social. A tecnologia permitirá isso, maior vigilância, através das câmeras, dos nossos celulares, maior vigilância. Vocês já perceberam que quando vocês falam o desejo pessoal de comprar algo, quando vocês abrem o celular, as publicidades todas estão sendo direcionadas para aquilo que você acabou de falar? Você está sendo vigiado 24 horas por dia e nem percebe. Você está sendo rastreado e não percebe. E através do seu comportamento com o seu celular, a elite terá uma previsão mais assertiva do seu comportamento, se você é um rebelde que ameaça o sistema ou não. É uma gestão mais silenciosa.
Repare ali a imagem da elite protegida. Ela não sofre com a guerra. Ela não vive na escassez. Ela observa distante. Portanto, o sistema ele caminha para um modelo em que o conforto de poucos não dependerá mais do esforço da população, da massa. Porque antigamente, sem a tecnologia, a população era vista como uma mão de obra para alimentar e sustentar o sistema. Tanto os exércitos, precisando de soldados, pessoas para produzir alimentos para o consumo da elite. Mas com a automação, com as IAs, com os androides, com os robôs, esse papel será reduzido. Portanto, a capa sugere a quebra desse paradigma. O ser humano deixará de ser o recurso indispensável e passará a ser visto como algo excedente. Haverá então menor dependência dos seres humanos, um maior controle social com a gestão da nossa vida, e o luxo da elite estará agora dependente da tecnologia, isolado então, imune aos ataques da população. E essa ambrosia, ela estará sendo então produzida de forma mais limpa e distante da sociedade, que poderá ser eliminada, aumentando então o controle da natalidade, o controle do crescimento populacional. E aqui a gente entra então na seringa, que vimos na imagem, nas pílulas. A seringa representa esse poder dessa guerra biológica, armas biológicas, aonde o ser humano passará a ser regulado, gerenciado, padronizado através da seringa. Para que serve a seringa, né? Não vou falar aqui para não cair o vídeo novamente. Sendo o corpo o templo da centelha divina, quando o corpo é então o templo da centelha divina e o sistema passa a controlar o corpo através da química, através das seringas, então o sistema está tentando bloquear o corpo, evitando o despertar da alma. As seringas e as pílulas juntas é uma síntese simbólica do quê? Do controle do corpo e o controle da mente. A nossa consciência divina, aprisionada nesse corpo, estará cada vez mais afastada dessa realidade, o nosso corpo animal mais ativo. Teremos então, como já vemos muito aqui no Brasil mesmo, uma população mais dócil, previsível e gerenciável, porque o sistema ele não precisa mais de repressão aberta, quando ele pode regular biologicamente e quimicamente a população. Os satélites, então, são um símbolo dessa vigilância total sobre nós. Os satélites nos observam diuturnamente, nos nossos comportamentos, sendo uma vigilância invisível, imperceptível, mas constante e silenciosa. Portanto, os satélites veem tudo. As seringas são a forma de controlar o nosso corpo. E as pílulas é o que sedam a nossa mente. É uma prisão sem grade,
uma escravidão aceita. Portanto, as máquinas serão utilizadas nas guerras, os satélites são utilizados para nos vigiar, a biopolítica vai nos controlar, e assim os seres humanos se tornarão mais dóceis, sendo dispensáveis como força, necessários apenas como consumidores e também geradores da ambrosia, dos alimentos, da energia. O sofrimento continuará existindo, porém distante, silencioso e eficiente. E qual é a saída, meus irmãos? Estamos na parte final. Vamos falar apenas aí da saída e depois daquilo que nós prometemos. A saída é a gnose luciferiana, a gnose da rebeldia contra esse sistema. É aqui que há o ponto de ruptura. Porque aqui Lúcifer, ele representa, no sentido gnóstico, né? O ser portador da luz moral, da luz emancipadora, o arquétipo do conhecimento proibido que liberta, da consciência desperta, daquele espírito cainita que não aceita submissão e mata o seu lado passivo. Portanto, Lúcifer, ele não derruba, ele não é rebelde contra a inteligência suprema. Ele é o que desperta os indivíduos. Como afirmou aqui o nosso irmão Wagner, é completar o vazio. Já disse em outra live, nós tentamos completar esse vazio com matéria. E matéria é finita, limitada e não preenche esse vazio. O que vai preencher esse vazio é o sagrado. E essa é a filosofia do gnosticismo luciferiano. Portanto, a gnose luciferiana, ela vai romper o nosso medo, vai dissolver a ilusão, vai retirar a energia do sistema, vai secar a ambrosia que alimenta o sistema, deixando então de alimentar essa engrenagem de sofrimento que alimenta esse ciclo vicioso, onde a elite permanece acima e nós permanecemos batendo no saleiro aqui abaixo. E é por isso que o sistema nos teme, meus irmãos. É por isso que o sistema nos derruba. É por isso que o sistema não nos aceita. Porque esse eu interior, ele não pode ser vigiado pelos satélites. Ele não pode ser dominado pela injeção. Ele não pode ser sedado pelos comprimidos e pílulas. A gnose é a experiência direta, não é uma doutrina, não é um dogma. Um iniciado desperto na gnose luciferiana, ele é muito mais perigoso que 1000 soldados revoltados controlados. Foi dito, meu irmão, as ordens depois de 1776 são todas elas ferramentas na mão do sistema. Fornecem apenas a curiosidade e pouco alimento. Você vive aquele gato correndo atrás do rabo, o Ouroboros, nunca chega ao fim. Portanto, o sistema, ele controla o corpo com as seringas, a nossa mente com as pílulas e comprimidos, e a sociedade com a vigilância constante através dos celulares e satélites. Mas há algo que ele não pode controlar e nem tocar, é a nossa gnose íntima,
É a luz luciferiana que não pode ser aprisionada, ela não perde permissão, ela é rebelde, ela não depende do sistema, ela não pode ser algemada. Quando a consciência está desperta, a ambrosia seca e o império do demiurgo, o império do sistema começa a ruir. Então é isso, meus irmãos. A elite brinca com a nossa cara. Injetam no desenho Simpson os seus planos. Agora eles injetam na capa da revista Economist os seus planos. E nós devemos expandir a luz luciferiana, a luz da verdadeira iniciação, a luz da rebeldia contra esse sistema. E a única ferramenta para nós vencermos essa batalha é fortalecermos essa luz que precisa ser despertada dentro de nós. Devemos morrer e devemos adquirir a imortalidade. E para encerrarmos essa live, o prometido, a profecia bombástica de Nostradamus, que você só vai encontrar neste livro que agora revelaremos o nome. Esse livro perdido de Nostradamus chama-se Vaccinia Nostradami. Livro difícil de encontrar. Não é desconhecido de todos. Tenho certeza que alguns já ouviram falar. E agora que o nome está sendo revelado, Vaccinia Nostradami, tenho certeza que vocês vão pesquisar e encontrar. São 52 figuras interpretadas e que para 2026 tem essa profecia final bombástica. Antes, falaremos de uma profecia no livro mais conhecido de Nostradamus. E depois vamos falar dessa profecia bombástica, tá ok? Então, meus irmãos, em 2026, no livro mais conhecido aí das profecias, das centúrias de Nostradamus, temos a chamada Guerra dos 7 Meses. Serão batalhas furiosas. Essa profecia, ela é discriminada nas centúrias como a batalha mais furiosa do ano de Marte. Como eu disse, que ano que nós vamos vivenciar agora em 2016? Qual o planeta da astrologia que vai reger esse ano? Marte. Então é por isso que citamos 2026.
E lá é dito: conflito de 7 meses. Lá é dito: rios de sangue ocorrerão. Então, somente uma guerra mundial para isso, né, meus irmãos? E enxames de abelhas, referindo-se aí ao ataque dos drones. Vou juntar essa profecia de Nostradamus, das suas centúrias, ao capítulo 9 do livro Apocalipse de João, versos do 3 ao 10, aonde João fala que da fumaça das chamas surgirão gafanhotos como cavalos de guerras, a quem foram dado o poder mortífero dos escorpiões. Claramente aí se referindo às guerras com aviões, helicópteros e também agora os gafanhotos, os drones. E a grande profecia bombástica de Nostradamus para este ano é a morte de um grande líder mundial. Não falo aqui de Lula, não falo aqui de Bolsonaro, não falo aqui de qualquer outra pequena personalidade mundial, como, vamos aí citar Zelensky, vamos citar aí o atual presidente lá da França, que me fugiu o nome agora, se puderem me ajudar aí. Não falo dessas pessoas. Falo de 2 grandes líderes, ou melhor, 3 grandes líderes. Um deles vai morrer. Então vamos gravar aí. Perfeito, irmão. Obrigado, Wagner, por também Sérgio, Macron. Não falo deles. Lula, Bolsonaro, Macron, essas aí são peça pequena no tabuleiro. Vou citar aqui Donald Trump, Vladimir Putin ou Xi Jinping. Deixe anotado aí, hein? A live de hoje, segundo Nostradamus, ele não cita nomes, ele fala que um grande líder mundial. Daí você me pega, hein? Jorge Soros. Eu acredito, apesar de ser um grande nome, mas liderança mesmo nós vemos nesses 3, né? Trump, Putin e Xi Jinping. E ele ainda acrescenta que fogos cairão do céu. Aí podemos dar várias interpretações: mísseis, cometas, meteoros, tempestade solar, né? Mas o mais importante, bombástico, vamos aguardar aí a morte de um grande líder mundial. Sim, ele age nos bastidores, mas tá bom, podemos incluir, irmão Lucas, vamos incluir então, né? Como foi dito anteriormente, agora pelo nosso irmão Lucas Schneider, é um líder nos bastidores, mas eu gostaria de me limitar aí apenas a esses 3 nomes: Putin, Xi Jinping, Donald Trump. Certo? Não vou aqui me atrever a falar de política. O canal não é para falar de política, sim de gnose, espiritualidade. E aqui nós
falamos hoje de geopolítica, mas dentro de uma visão profética, dentro de uma visão conspiratória, não partindo para lados. Ok? Falamos aí do livro do Nostradamus, como prometemos no início. Bom, meus irmãos, sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado da live. Pretendo aí diminuir aí os vídeos com IA e fazer mais lives com instruções, como eu havia prometido. Vamos criar um sistema mais inclusivo da ordem, tá ok? Vocês saberão. Irã vos aguarda. Vamos buscar aí de todas as formas disponibilizar todos os materiais para todos. Ok? Vaticínia Nostradamus. Só seguir letra por letra aí, meu irmão, que você vai conseguir escrever. Vaticínia Nostradamus. Ok? Quero agradecer aí. Tem muitos canais aí sensacionalistas, mentindo sobre muitas coisas, tá? Inclusive aí sobre esse livro proibido aí. Sabemos aí que os Illuminati estão ativos com outros nomes, tá? Nosso trabalho é trazer conhecimento, trazer a luz do conhecimento. Temos muito aí na nossa missão para trazer para vocês. O canal do YouTube é só uma forma de divulgação, uma forma de entreter com conhecimentos. Obrigado, irmão Wagner e Lucas, por escreverem aí o nome do livro. Quero que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Meu muito obrigado pela participação. Espero que agora a live tenha ficado contente aí com imagem, com som, com novas informações. Que o tema abordado tenha ficado bem claro. E vamos trabalhando junto aí pela verdadeira luz, Vera Lucis. Lucis Veritatis, luz verdadeira. Meus irmãos, é isso, tá bom? Não vamos estender mais muito, já chegamos aí 1h13. Triplo e fraterno abraço maçônico, triplo e fraterno abraço místico, triplo e fraterno abraço a todos, ok? E até a nossa próxima live, e meu muito obrigado. E até a próxima.